Fala pessoal, beleza? Então, uma novidade essa semana aí. Nós estamos com um problema aqui com a internet aqui em casa. E essa semana nós vamos ficar sem internet. Então, para que vocês não fiquem sem aula, eu estou deixando a aula gravada, tá? Vou explicar ela aqui, para daí nós trabalharmos da sequência depois. Como eu comentei na aula anterior, nós vamos começar a trabalhar agora com os gráficos, tá? Gráficos, principalmente na área de vocês, é muito utilizado. Todos os tipos de gráfico vocês vão ter que, uma hora ou outra, vão ter que abrir mão desse recurso, né, para apresentar resultados. Então vamos lá. Para a gente trabalhar com os gráficos, esse material aqui já está lá na plataforma, já está postado lá, tá? Os tipos de gráfico, eu vou dar uma passada geral em cada um deles, para que vocês tenham, para nós depois discutir. Vocês vão ler ele bem com calma depois lá, né? Onde que a gente vai utilizar os gráficos. Então, gráfico a gente vai usar para demonstrar padrão, tendência, comparar informação, análise crítica de determinado conjunto de dados e principalmente uma apresentação visual. Dá uma apresentação visual a números, muito utilizado também para a gente fazer aquela apresentação de impacto. Se a gente quer dar impacto a alguma coisa, a gente vai trabalhar com uma imagem. Então, tem aqui um exemplo de um gráfico, tá? Distribuição, proporção de pessoas que utilizam fontes de informação sobre acontecimentos políticos por anos de estudo. Um exemplo de utilização de gráfico. Vamos ver alguns elementos importantes que nós temos que colocar no gráfico. O primeiro deles é o título. Quando a gente for colocar um título em gráfico, nós temos que deixar um título evidenciado. O que esse gráfico quer dizer? Nesse caso, é essa parte aqui. Depois nós temos a fonte. Quando a gente utiliza o gráfico de outros, que não foi a gente que fez, não é um gráfico que a gente desenvolveu, então a gente vai citar a fonte de onde que ele veio, para dar referência a esse gráfico. Esse aqui, por exemplo, é um gráfico do IBGE de 1996. Tá? Ele é muito utilizado na área de estatística. Tá? Outro item são os números, né? De que forma que a gente vai colocar esses dados? Pode ser por tempo, pode ser por valor, porcentagem, intervalos, taxas. Então ele tem uma linha que é os números e o outro que é a legenda. Olha aqui, ó. Então tem os valores aqui, um gráfico em porcentagem, e tem a legenda. Ó. O que é essas dois do gráfico? E tem aqui também uma outra legenda das cores. A gente faz um gráfico, geralmente a gente utiliza padrões de cores para determinar os diferentes valores que tem ali. Então, as classificação, quais são os tipos de gráfico? Eu posso ter um gráfico de colunas, também é conhecido como gráfico de barra, né? Quando eu quero comparar quantidade, demonstrar valor pontual, então eu vou utilizar gráfico de barra ou coluna. Então eu posso ter aqui um gráfico de categoria, e na horizontal, barras coloridas aqui na horizontal. Ou posso ter também na vertical, que a gente mais usual, que um gráfico de vendas, né? Quantidade de vendas por mês. Então, ó, o título do gráfico, os números, a legenda, tá? Aqui eu tenho uma única cor só representando as vendas. Então, sempre eu trabalho aqui com o mês de janeiro, então ele ficou com um valor de vendas aqui entre 60 e 80, a venda foi 74. Então tem um intervalo de números aqui de 20 em 20.
Isso aqui poderia estar de 10 em 10, de 5 em 5. Quem está fazendo o gráfico vai determinar o intervalo de valores aqui. Outro gráfico também que é bastante utilizado quando eu vou trabalhar com sequência numérica, está bem visível hoje no momento atual com essa questão dos gráficos da epidemia. Então ali a gente tem gráfico de barras, mas tem também o gráfico de linha, que é o gráfico de linha. O gráfico de linha é esse aqui, ó. Então tem aqui um gráfico, quantidade de vendas, determinado produtos, então onde ele é colocado em linhas. E essas linhas, quando eu tenho vários produtos, então vamos pegar aqui água e sal, por exemplo, ó. No mês de janeiro ele chegou perto de 400 mil, caiu no mês de fevereiro, já veio, vai. Eu vou trabalhando com o gráfico nesse sentido, fazendo essa análise aqui. Aqui nós podemos ver também a quantidade, ó, números, a legenda aqui embaixo, que são os meses, tá? Outro gráfico bastante utilizado também é o gráfico do setor circular, conhecido também como gráfico de pizza, gráfico de setores, tá? De que forma? Esse aqui é mais utilizado quando eu vou representar porcentagem. Aí eu puxo esse tipo de gráfico, ele fica mais visível, tá? Então eu posso ter aqui um gráfico em 2D, duas dimensões, né? Eu trabalho com ele no plano aqui. Então, ó, a porcentagem do IPCA em janeiro de 2014. Então tenho, ó, o título, a legenda e os valores juntos nesse formato aqui. Ou posso trabalhar com ele também no espaço, quando eu trabalho com ele em 3D, que é esse caso aqui. Então tem um gráfico de pizza 3D aqui com a fundição, usinagem, tratamento térmico, pré-usinagem, como do gráfico de uma indústria. Depois eu vou ter o gráfico de área, quando eu quero comparar alterações, ou quando eu vou comparar ao longo tempo. Ele é muito utilizado, esse aqui é mais utilizado por matemáticos e estatísticos. Na linha da biologia também é bastante utilizado esse gráfico aqui. Um gráfico de temperatura, por exemplo, né? Eu comparo o que? Eu não comparo a linha, eu comparo a área do gráfico. Eu trabalho com medidas de área daí. Diferente a partir do cálculo ali. Outro tipo é o histograma. Então ele vai ser parecido com o gráfico de colunas, mas tem uma diferença muito importante. No histograma eu não deixo separado esses retângulos aqui, a marcação. Ele é colocado como retângulo, ó, e eu não deixo eles separados, eles são unidos. Então quando eu vou trabalhar na estatística, nós vamos ver isso daqui em estatística. Quando eu trabalho com histograma, aqui dentro eu posso tirar a média, eu posso tirar a moda, posso tirar a mediana, desvio padrão, vários dados trabalhando com o gráfico. Mas para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter ele um colado no outro aqui, um retângulo colado no outro. Esse é o histograma. E tem vários tipos, tem o simétrico, assimétrico, o despenhadeiro, dois picos. Então nós vamos ver bem detalhado esse histograma aqui na disciplina de estatística. O platô, retângulo e depois os infográficos. Os infográficos é quando eu quero trabalhar com dar aquela apresentação visual, aquele impacto, uma forma mais organizada. Então por que é utilizado o infográfico? Então, para compreensão, 20% é tudo que é após a leitura de um texto. Conexão, distribuição, crescimento.
Então eu posso ter várias formas de colocar isso aqui numa forma de um infográfico. Tem aqui, por exemplo, um infográfico da Covid-19 atual agora. Então ele vem mais de uma forma informativa, bastante utilizado em livros didáticos, cartilhas de orientação. Você quer fazer uma cartilha de doutrinas, um regulamento, alguma coisa, você pode utilizar esse recurso aqui, onde você coloca, vem com pictogramas, com figuras e informações, valores, né? Tem um outro aqui, outro infográfico aqui sobre administradores, que é bem no campo de vocês. Então, ó, é de uma revista onde ele traz parte da administração, forma de um infográfico. São gráficos informativos. Depois tem os diagramas. Os diagramas, eles vão fazer parte da vida de vocês aqui para frente. Ou seja, a gente vai usar a representação gráfica para mostrar um esquema, uma maquete, um manual de utilização, um manual de procedimento. É aquele que a gente utiliza setas, desenhos. Então, tem um diagrama UML aqui, por exemplo. Então, ó, comportamento, estrutura, e eu vou formando uma sequência. Dentro aqui do diagrama, ele vai aparecer o fluxograma, o organograma, dentro desta parte aqui. Tem um outro exemplo aqui de um organograma, onde tem os dados, quase como um infográfico, tá? Então tenho, olha, um visual um pouco diferente. Tenho esses com setas, tenho linha de tempo, tenho de pico, posso utilizar esse setor circular, posso utilizar esse recurso aqui, posso trabalhar com ele integrado num gráfico de linhas. Então o histograma, ele vai um diagrama, o histograma, o organograma, o fluxograma, eu posso envolver todos eles, os tipos de gráfico dentro dele, além de dar uma ideia de organização nesse material. Agora, uma outra ferramenta muito utilizada, que vocês vão usar bastante para trabalhar com gráficos, é o Excel. O Excel é uma ferramenta fantástica. Ele tem aqui no menu inserir, ele tem aqui a parte de gráficos. Então eu vou ter aqui os gráficos de coluna, 2D, 3D, barras. Eu vou ter outros tipos de gráfico, como explosão solar. Eu vou ter aqui os gráficos de linha, os gráficos de área. Eu vou ter aqui os histogramas. Eu vou ter aqui as combinações, que nós vamos ver na parte de estatística. Eu vou ter aqui os gráficos do setor circular. Eu tenho aqui os gráficos de dispersão, também é uma parte que a gente vê na estatística. Tem os gráficos de superfície, os de radar. Então, são vários tipos de gráfico. Na matemática financeira, tem um gráfico aqui chamado de ganhos e perdas, onde ele vai dar uma forma daquela, talvez também estejam vendo em contabilidade, para você fazer a entrada e saída de capitais. Que nós vamos ver depois como utilizar o Excel para gerar gráficos através de um intervalo de valores. Sei que muitos de vocês já sabem usar o Excel, mas depois nós vamos ver alguns tipos de gráfico aqui. Lá na plataforma eu também deixei uma atividade
para vocês, lá no final do documento tem uma atividade aqui, ó. Dentro da área de vocês, da administração, tem um diagrama que é muito conhecido e utilizado. Ele é conhecido também como espinha de peixe. Vocês vão fazer se vocês já não viram isso aqui dentro da disciplina de administração, se viram também vai facilitar mais. Mas se vocês não viram esse assunto ainda, vocês vão pesquisar qual que é esse diagrama de peixe, de espinha de peixe. Vocês vão pesquisar e vão responder qual que é o nome desse diagrama. E vocês vão fazer uma dissertação lá de no mínimo 15 linhas aqui. Um texto dissertativo falando sobre a importância desse diagrama na área da administração. Esse diagrama ele foi desenvolvido, focado para a administração. Então vocês vão achar bastante material disso aqui na internet, tá? Então vocês vão fazer essa pesquisa, postar esse material lá na plataforma daí. Tranquilo, gente? O nosso conteúdo agora, hoje seria só essa parte teórica mesmo. Na próxima aula nós vamos começar com a construção de gráficos. Nós vamos ver como fazer o gráfico ali manual, fazer os cálculos manuais ali, para a gente ter uma noção matemática do assunto. Depois nós vamos partir já para o Excel para fazer a criação de gráficos no Excel. Tranquilo, gente? Então, por hoje era isso. Qualquer dúvida, chame no grupo, tá? Que dia a gente faz o atendimento por ali, ou se precisar uma situação diferente, a gente pode fazer até por e-mail. Vejo lá como que fica melhor para vocês. Certo, gente? Obrigado, até a próxima.